Abra sua Bíblia no Salmo 37, no verso 3. E eu quero que você pergunte assim para o seu irmão: você confia em Deus? Pergunte para ele assim, no momento que você está passando. Pergunta, no momento que você está passando. Aonde está a sua confiança? Queridos, confiança é uma palavra, eu vejo que muitas palavrinhas têm caído de moda. Uma delas é gratidão. Outra, que está assim, indo, é a confiança. E nós somos seguros de que nós confiamos em Deus, amém? Eu sou segura que eu confio em Deus. Você é seguro que você confia em Deus? Amém? E todos os nossos relacionamentos, eles têm que ser baseados aonde? Na confiança. Não é verdade? Não faz sentido se o esposo não confiar na esposa. E vice-versa. Nós confiamos no cônjuge, confiamos nos amigos, nos colegas de trabalho, nos irmãos da igreja. E assim, na base da confiança, nos nossos pastores, na base da confiança, nós vamos construindo os nossos relacionamentos. Amém? Você não constrói um relacionamento com quem você não confia. Constrói? Não. Ninguém constrói um relacionamento em cima de desconfiança. Eu não quero me relacionar com quem eu não confio. Eu posso até falar: oi, tudo bem? A paz do Senhor. Mas eu não me relaciono. Eu não tenho intimidade. Eu nunca na minha vida vou compartilhar algo meu. Ou um sentimento, ou uma situação qualquer, com quem eu não confio. E eu acredito que você é do mesmo jeito. Não é verdade? Nós compartilhamos, nós nos relacionamos com quem nós confiamos. E é interessante porque confiança, relacionamento, ele é construído em cima de confiança. E a confiança nós vamos adquirindo também à medida que nós vamos nos relacionando. Eu me relaciono um pouquinho com o Léo, e eu vejo que até ali o Léo foi confiável. Então eu vou um pouquinho mais. Acredito que todos nós, seres humanos, somos assim. Então eu vou um pouquinho mais. E o Léo realmente tem se mostrado uma pessoa confiável. Aí eu vou um pouquinho mais. E de repente, eu vou ampliando o meu relacionamento com o Leonardo. Por quê? Porque eu descubro que ele é fiel. E aí está mais uma palavrinha que tem caído de moda. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade hoje é algo raro. Algo raro de se encontrar. Por isso, quantos relacionamentos são quebrados? Por isso, muitas vezes, algumas pessoas ficam dentro da igreja se sentindo um peixe fora do aquário. No seu trabalho, no meio dos amigos, às vezes até no meio da família.
Por quê? Porque não é confiável, não é fiel. E aí, o infiel, ele põe a culpa em todo mundo. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Nossa. Tia Tânia fez um negocinho na casa dela e me deixou de fora. Entende? Porque os nossos relacionamentos, eles devem ser baseados em confiança. E nós vamos, à medida que nós vamos caminhando com alguém, vamos descobrindo a fidelidade deste alguém, nós vamos confiando cada vez mais e mais. E hoje eu quero falar sobre a confiança do crente. Amém? Salmo 37, no verso 3, ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Existe fidelidade construída sem verdade? Existe, queridos? Veja bem. Confia no Senhor e faz o quê? Faz o quê? O bem. Aleluia. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E eu quero que você fique aqui comigo para ver se nós desenvolvemos um raciocínio em cima disso. Aonde está a minha confiança? A palavra de Deus diz que uns confiam em carro, outros em... Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Outras versões diz, nós confiamos em o nome do Senhor. E por que nós confiamos no Senhor? Porque nós sabemos aqui dentro da nossa mente que Ele é fiel. Ele é fiel. Em todo tempo, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele disse, Ele sustenta. Eu sou... de um tempo, vou falar bem a verdade para vocês. Sabe como que eu fui criada? Eu sou a irmã mais velha de 9 filhos. E a minha mãe, dos 19 aos 36 anos, ela teve 9. Não, aos 37 ela era avó. Aos 37, ela já era avó do bispo. E eu fui criada numa família pobre. Bem pobre. O meu pai, um homem pobre, que não estudou. Minha mãe, a mesma coisa. Não estudou. E... eu só fiz até a 5ª série. Também estudei muito pouco. Porque eu tive que parar de estudar para trabalhar e ajudar a minha família. Então, queridos, mais um ensinamento meu pai deu. Eu costumo dizer que caráter, religião não dá caráter para ninguém. Caráter você não adquire sentando num banco de igreja, carregando a Bíblia embaixo do braço. Caráter você não adquire na escola. Caráter é de berço. Então eu fui criada por um pai que me ensinou a ter caráter. E o caráter e a fidelidade é um perfil de caráter. É um perfil do caráter da pessoa. De um bom caráter.
Meu pai, para vocês terem uma ideia, na ignorância dele, tadinho, ele falava assim, ele contava umas histórias bíblicas para a gente, e ele contava o que ele sabia, ele passava. E eu cresci com meu pai dizendo assim, que Herodes, olha só, história da Bíblia. Herodes, ele contava que Herodes ia matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Maria e José, quando chegaram diante dos guardas de Herodes, eles perguntaram assim, é menino ou menina? Maria com Jesus nos braços. É menino ou menina? É menino. E eu cresci acreditando que essa história, em parte verdadeira, mas do jeito que o pai dele contou para ele contava para a gente. É menino ou menina? Aí diz que José olhou bem para os guardas e falou, é menino. Então meu pai falava assim, todos os outros morreram, porque José falou a verdade, Jesus foi poupado. E eu só descobri a verdadeira história, sabe? Depois que eu me converti, comecei a ler Bíblia. Então, essa era a forma de meu pai dizer, fale a verdade sempre. Fale a verdade sempre. Sempre diga a verdade, não importa o que for acontecer. A verdade tem que estar nos seus lábios. Ah, é, a resposta do soldado, que eu já contei essa história para ela. Se fosse menino, você não falava. E deixou José e Maria ir embora, com a bênção na mão, achando que era menino. Pois é. Então, nós precisamos desenvolver esse nível de relacionamento com quem? Com Deus. De confiança e fidelidade com quem? Com Deus. E ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. E alimenta-te de mim. Quem é a verdade? Então, confia no Senhor e faz o bem. E alimenta-te de mim. Alimenta-te da verdade. João 14:6, ele diz, Jesus declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Então, ele é a verdade. E o conselho que Deus nos dá aqui, no Salmo 37, confia no Senhor e alimenta-te da verdade. Queridos, quando nós não nos alimentamos da verdade, nós não temos como desenvolver um relacionamento de confiança em Deus. E aí nós caímos na insensatez de falsos fundamentos na nossa própria vida. E esses fundamentos precisam cair por terra, em nome de Jesus. Alguns confiam no dinheiro. E eu quero dizer algo para você, não precisa ser rico para confiar em dinheiro. Tem muito pobre confiando em dinheiro. É ou não é, queridos? Nós confiamos que tudo vai acontecer na nossa vida se nós tivermos dinheiro. É ou não é? Se eu tiver dinheiro, eu uso roupa boa. Se eu tiver dinheiro, eu como bem. Se eu tiver dinheiro, é ou não é? Por isso que a gente corre tanto atrás dele. Paulo diz algo aqui, ó, em 1 Timóteo 6,17, ele fala assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo, quantas coisas Ele proporciona? Tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Paulo nos exorta a confiar em Deus, a não confiar em dinheiro, a depositar a nossa confiança somente no Senhor, porque todas as coisas Ele nos proporciona para o nosso prazer, para o nosso aprazimento, para as nossas realizações, para que nós tenhamos uma vida realizada. Porque tem muita gente aí com muito dinheiro e que não consegue nem dormir. Tem muita gente aí com muito dinheiro, perturbado de alma, perturbado de espírito. Não é verdade, queridos? Por isso, nós não devemos confiar no dinheiro herol. A nossa confiança tem que estar onde? No Senhor. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque dinheiro, ele pode comprar uma casa muito linda, maravilhosa, mas só quem pode dar paz dentro desta casa é o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 32, 18. Nós vamos ler. Eu não estou aqui pregando contra você sonhar, contra você trabalhar, nem contra você ter. Ok? Olha só. O dinheiro pode me comprar uma bela mansão, não pode? Mas olha o que Deus diz aqui. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, e seja a cidade inteiramente abatida. Quando a nossa confiança está em Deus, eu quero dizer algo para você. Não importa o tamanho da casa, não importa se ela é super mobiliada, se ela não é, se a nossa confiança está em Deus, nós habitaremos em morada de paz, ainda que a cidade seja destruída, ainda que chova saraiva. Saraiva é chuva de pedra. Quebra os telhados de todo mundo, mas a minha casa, na minha casa, terá paz. Quando a nossa confiança está em Deus, você pode morar num casebrinho, lá na favela, como você pode morar numa mansão. A nossa casa será morada de paz, porque nós confiamos no Senhor. O dinheiro ele pode comprar uma cama maravilhosa, linda, perfeita, a cama dos sonhos. Né? Eu gosto de cama boa. Eu gosto de colchão bom. Não precisa ter nada muito bom na casa, mas tendo um colchãozinho bom, é gostoso, né, gente? Salmo 4:8 diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aleluia! Esse é o Deus que nos dá um repouso seguro. Esse é um Deus que, quando nós o colocamos em primeiro lugar, e quando nós confiamos nele, pode acontecer o que for, nós vamos nos deitar e vamos repousar seguros. Aleluia! Não nos assustará o terror noturno, porque nós estamos seguros em Deus, guardados por Deus, protegidos por Deus. O diabo pode até vir, mas ele vai bater em retirada, porque o anjo do Senhor e acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Pode pagar um médico, né? Aquele médico assim, de última geração, aquele doutor. Eu lembro que um dia, um doutor lá em Londrina, ele fez uma proeza, ele era tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu colar o coração de alguém com super bonder. Essa história ficou famosa. Ele salvou uma vida com super bonder no coração. Porque o homem era bom. Sabe?
Ele era um bom cardiologista. E acho que, sei lá o que, que era, se era uma ruptura, o que, que era que tinha, que ele, super bonder. Então você pode pagar o melhor médico do mundo, mas só o Senhor pode nos dar saúde. Só Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Só Ele, através das suas pisaduras, nos sarou, nos curou. O castigo que traz a nossa paz estava sobre Ele. Por isso a nossa confiança tem que estar nele. Ele é Deus acima de todas as coisas. Volte aí a sua Bíblia, Salmo 40. Eu vou ficar bastante em Salmo hoje. Fazia tempo que eu não pregava em Salmo, né? Eu adoro o Salmo. Salmo 40, no verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ou seja, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Mantenha-se separado. Não penda para o lado daquele que é capaz de inventar uma mentira a respeito de alguém só para ganhar a sua amizade. Mas está assim, ó queridos. Está assim. Mas glória a Deus. Quero dizer algo para você, meus amados. Isso é um conselho de Deus, confia em mim. Porque eu vou colocar do seu lado as pessoas corretas. Não penda para o lado dos mentirosos, não penda para o lado dos arrogantes. Isso é um conselho de Deus para nós, para a igreja dele. Mas confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque é Ele quem vai te justificar. Salmo 31, 6, e a gente deixa aí só um pouquinho que nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. Olha o que ele fala no Salmo 31, 6. Porque quando nós colocamos a nossa confiança, seja em dinheiro, seja no cônjuge, seja no amigo, seja na família, seja nos filhos, seja no seu pastor, seja... Eu não estou dizendo que nós não devemos confiar nas pessoas. Nós precisamos desenvolver relacionamentos de confiança, e isso faz parte de um caráter de Cristo. Amém? Mas nós não podemos confiar nessas coisas acima de Deus. O Senhor é a nossa confiança. Então, quando nós confiamos, seja no meu carro, seja no que for, olha o que ele diz aqui no Salmo 31, no verso 6. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Então, muitas vezes nós falamos, tal religião adora ídolo. Eu quero dizer algo para você, que um pedaço de madeira, uma imagem de qualquer coisa, é tanta idolatria quanto se eu botar a minha confiança em qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Deus em primeiro lugar. É idolatria. Se eu confiar mais no meu marido, mais na minha esposa, mais no dinheiro que eu tenho no banco, ou que eu não tenho, por isso eu estou me batendo para tudo quanto é lado. E tem gente que quando não tem fica apavorado, né? É uma murmuração, é uma choração, é um negócio. Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Se a minha confiança está em Deus, o resto é resto.
porque Ele vai nos dar todas as coisas. Quando a vida é dura, nós precisamos confiar em alguém, não é? Precisamos confiar em alguma coisa. O salmista Davi, no 31:1 aqui, ele diz aqui: em ti, Senhor, me refugio. Ou em ti, Senhor, a minha versão diz me refugio, mas eu tenho outra em casa que diz, em ti, Senhor, eu confio. A sua tem eu confio, Tânia? Em ti, Senhor, eu confio. E em ti, Senhor, eu me refugio. Por quê? Uma coisa está ligada à outra. Uma criança que confia na mãe, que confia no pai, corre para onde? Para o colo. Uma criança que confia na sua mãe, no seu pai, qualquer coisinha que acontecer, ela corre chorando e, se refugia no colo do pai e no colo da mãe. Então, queridos, quando nós passamos pela tempestade do dia a dia, o grande eu sou tem uma receita para nós. E essa receita está lá em Provérbios 3:5. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Por que isso? Porque quando a nossa confiança não está em Deus, quando nos falta aquilo em que nós nos apegávamos, aquilo em que nós confiávamos, a gente fica que nem doido. É ou não é? Fica que nem doido, se bate de um lado para outro, e murmura, e reclama, e chora, e desanima, e fica com depressão. É uma história. É ou não é? Mas por quê? A quem pregou sexta-feira aqui, que muitas vezes nós não temos consciência o porquê de certas coisas acontecem com a gente. O porquê que nós agimos de determinada forma. Então, a palavra de Deus, ela serve para quê? Para nos conscientizar. Para nos lembrar de quem é Deus na nossa vida. Então, quando você passar pela tempestade, porque no mundo nós teremos aflições, Jesus não nos garante que você se converteu, que você, agora eu passei a ser crente, agora eu sou o cara. Né? Eu sou a madame de salto alto, nada me atinge mais. Salto quebra. Salto enrosca nos buracos. Não é verdade? Lembrei de uma cena. Esse salto enrosca nos buracos, eu já fiquei enroscado uma vez aqui. Sabe aquelas gradinhas que tem no Brasil assim? Então eu, meu salto enrosca. Ai, Jesus. Ô, luta. E numa situação que não. E numa situação que jamais poderia ter acontecido. Mas o meu salto quebrou. E eu fui para casa com um sapato na mão. Porque não tinha condição. Naquele tempo eu era magrinha, podia andar de salto. Naquele tempo eu era tailing. Amados, por que ele fala? Não te estribes no seu próprio entendimento. E ele sabe do que ele está falando. Jesus passou. Ele viveu muita coisa. Jesus foi traído pelo seu amigo, pelo seu discípulo. E, consequentemente, ele foi traído pelo povo que ele estava favorecendo, pregando a palavra de Deus, curando, expulsando demônios. Ele foi traído. Jesus passou por tempestade. Jesus chorou quando ele perdeu o seu melhor amigo, Lázaro.
Jesus passou por muitas situações que nós muitas vezes passamos e queremos desistir, porque os nossos olhos estão postos naquilo, esperando por aquilo, desejando muitas vezes algo, fazendo troca com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te servir. Senhor, se acontecer isso e isso comigo, que eu estou aqui. Ó, Senhor, eu estou orando todo dia, eu estou jejuando, hein? Eu estou pagando um preço. E aí o Senhor não faz exatamente como eu queria. O que acontece? Agora eu estou desanimada, agora eu estou depressiva. Agora eu não aguento mais. Eu cansei. Já ouvi tanto isso. De olhar para a pessoa e falar assim, querido, o que é isso? Cansei, pastor. Estou cansado. Do quê? Você está cansado? Eu estou cansado de pagar preço. Eu jejuo, eu oro, eu vou para a igreja. Não faltei em um culto esse mês. E aí, ó, nada aconteceu. Estou cansado. Isso é troca com Deus. Isso é troca com Deus. Exatamente o que a pastora Cris falou, moeda humana. A nossa confiança não estava em Deus. O que nós queríamos? Fazer uma barganhinha com Deus. E esquecemos que Ele é Deus. O pastor, os irmãos, pode até acreditar na nossa boa vontade. Eu estou jejuando. Eu estou... Mas Deus está vendo lá dentro do coração. E vendo se realmente a nossa confiança está nele ou não. Se a nossa esperança está nele ou não. É assim que acontece. É assim que acontece. Então, ele foi traído, ele passou por tudo quanto são coisas que nós passamos no dia a dia. E ele deixou escrito, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Confie em mim, porque eu venci o mundo. Nossa, ninguém entendeu. Glória a Deus, crente. Salmo 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Deixa eu contar uma historinha para vocês, que eu ouvi uma vez. E eu lembrei dessa historinha enquanto eu estava preparando essa palavra. Diz que um fazendeiro de pequeno porte, tinha um campo de aviação perto da fazenda dele, e as pessoas iam lá para dar volta de avião. E ele tinha muita vontade de dar uma volta naquele avião. E aí, ele foi conversar com o piloto e perguntou, quanto que é? O piloto falou, R$100, $100. Aí ele falou, muito caro, eu não posso pagar. Aí o piloto falou, se você confiar em mim, e se você não gritar, eu não cobro de você, vai ser de graça. Isso é para já. Para já. Aí entrou ele e a esposa dele no avião, e foi dar a voltinha, né? Era duzentão que ele ia economizar. E foi dar a voltinha. E o piloto fez manobra de tudo quanto foi jeito e provocou ele de todo jeito para ele gritar. E ele não gritou. Quando desceu do avião, o piloto falou assim, rapaz, você realmente não gritou. Eu perdi a aposta. Ele falou assim, ele falou, você não sentiu vontade de gritar nenhuma vez? Ele falou, para falar bem a verdade, eu quase gritei quando a minha mulher caiu.
Melhorou, Léo? Eu tinha esquecido dessa, Leonardo. Mas o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. A gente ri, mas a nossa confiança em Deus não está baseada em circunstância. Ele teve uma perda no meio daquele voo. O piloto deu a palavra dele, raciocina aqui comigo, de que ele não pagaria. E ele, vou cumprir a minha palavra. Eu vou ser fiel, porque esse piloto vai ser fiel também. E eu não sei se ele já estava assim doido para se ver livre da abençoada. Mas ele não gritou. Eu quero dizer algo para você, queridos. Ó, aqui tem um piloto, viu? É mesmo. Se os casais começarem a te convidar... Oi? Queridos, moral da história. O crente que confia realmente em Deus, ele não questiona. Ele não grita. Ele não murmura. Ele não reclama. Porque a nossa confiança está no Senhor. O crente que vive um estado de desânimo, de murmuração, não confia em Deus. Só confia em Deus se está tudo bem. Por isso que eu contei essa piadinha para vocês. Com certeza para aquele homem não estava bem ter perdido a esposa dele. Mas ele confiou na palavra do piloto. E ele deu uma resposta para o piloto. Nós precisamos de um nível tal de confiança com Deus, que não importa as perdas, não importa as situações, não importa a circunstância, não importa se tudo diz não. O que importa é a palavra que Deus empenhou comigo e com você. Aleluia! Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, ai, Jesus Cristo. Ai, Deus nos pede uma coisa, somente uma coisa: confiar nele. Confia em mim. Confia naquele que te chamou. Confia naquele que te escolheu. Confia naquele que te fez uma promessa. Habita na terra. Sabe por quê, queridos? Essa nossa habitação aqui na terra é, como um sopro, como uma fumaça. Ela passa. Por isso, nós temos que desenvolver um relacionamento de confiança com Deus. A palavra de Deus conta a história, não. Um trechinho, um versículo de um homem que diz: Enoque andou tanto com Deus, mas num relacionamento tão afiado, tão firme, de tanta fidelidade, de tanta confiança, que de repente ele já não era, porque o Senhor o tomou para si. Por que é que nós podemos pensar que Deus o tomou para si? Eu imagino que Deus falou assim: esse homem na terra só confia em mim. Esse homem na terra, o lugar dele é do meu lado, é junto comigo, aqui, aonde eu estou, na glória. Porque ele anda comigo. É isso que Deus quer desenvolver em nós. Essa forma de confiança, de relacionamento, é fazer de Deus a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Provérbios 18:10, eu amo esse versículo. Diz assim:
Torre forte é o nome do Senhor. Aonde o justo se refugia e aonde está seguro. Faz ideia do que é isso? É como o exemplo da criança que confia tanto no pai, tanto na mãe, que qualquer coisinha ela corre para o colo do pai, corre para o colo da mãe. Deus diz, eu sou um castelo forte, eu sou uma torre forte, e se você se esconder em mim, se você se refugiar em mim, não há espírito maligno, não há homem, não há situação, não há nada que te derrote, porque você vai estar escondido em mim, porque você está protegido por mim. O pior é que muitas vezes nós nos batemos, corremos para todo lado, e o último lugar que nós vamos? E quando vamos? E muitas vezes a gente põe só um pezinho no castelo, né? E fica ali, né? Um pé lá e o outro cá. É mais ou menos assim a nossa história. O salmista Davi, no Salmo 46, diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E socorro bem presente na hora da angústia. Para onde que eu tenho que correr na hora da minha angústia? Quem é o meu socorro? Quem é o meu refúgio? Quem é a minha fortaleza? Quem é a torre forte? Aonde eu vou entrar? Aonde eu vou penetrar? E aonde eu vou me refugiar? Martim Lutero, um grande líder da Reforma Protestante, quem aqui conhece já? Olha, assistam o filme Martim Lutero. Você vai entender muita coisa. Muita coisa. Ele faz uma declaração, ele diz assim, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Olha só o que esse homem declara. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Não está diferente do que Davi fala nos Salmos. Não é verdade? Então ele é uma fortaleza. Ele é abrigo, ele é escudo. É fortaleza que nos esconde. É escudo que nos defende. É espada que guerreia por nós. É cura nas nossas enfermidades. Ele é tudo. Ele tem a supremacia, a excelência, e ele é o dono de todas as coisas. Ele é a fonte da vida. E nós, a igreja do Senhor, precisamos acordar para isso. Para o nosso refúgio. Correr para o nosso refúgio. E aí, queridos, a consequência da confiança, o contrário da confiança é o quê? Descrença. O contrário da confiança é descrença. E a consequência da descrença é algo assim terrível. Muitas vezes nós não levamos muito a sério. Nós falamos assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu sou tão boazinha, né? Educadinho, vou para a igreja, sou tão comportado. Mas será que a nossa confiança em Deus está realmente firmada em Deus? Totalmente firmada em Deus? Porque quando está, nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos. Porque nós entendemos que Ele falou. Amém? Ele falou. E tinha um homem aqui na igreja, o Hércules, lembra dele, irmã Maria? Ele está no Brasil, o Hércules falava assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se Deus fala, eu tenho que correr para fazer. Então, queridos, quando nós realmente confiamos em Deus, e a palavra de Deus diz, não faça isso, nós vamos fazer o quê?
buscar força em Deus, através do Espírito de Deus, para não fazer, para obedecer a palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. E Ele é misericórdia, amém? Ele é amor, amém? Amor, 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 amor inexplicável. Mas Ele é justiça e Ele é juízo. Então, vai chegar o dia em que as nossas ações, a nossa desobediência, a nossa incredulidade vai ser cobrada. Vamos para Apocalipse 21, 8. Vamos ler lá. O que ele fala a respeito da incredulidade? Porque o contrário da confiança é o quê? Descrença. E quem é descrente é incrédulo. Então, se eu não confio primeiro em Deus, na totalidade em Deus, eu sou o quê? Ixi, gente, a hora está passando. Ixi, o que eu faço aqui agora? E é muito sério. Cadê Apocalipse? Eu não abri. Todo mundo abriu e eu não. 21. Apocalipse 21, 8. Preste atenção nisso que é falado aqui. Quanto, porém, aos covardes, qual é a outra palavra? Qual a outra palavra? Incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos o quê? Aí eu amo quando Deus fala isso. A todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, pastora, fui na igreja, mas olha, pastora Cris, a senhora anda trazendo umas palavras tão duras. Gente, tem que reclamar para Deus. Tem que reclamar porque está escrito aqui. Né? Porque nós, ministros do altar, não fomos chamados para lamber ferida. Nós somos chamados para ser instrumento de cura. Amém, queridos? Aleluia! Então, querido, a descrença, ela libera medo, dúvida, desconfiança, incerteza. Quando nós não temos uma fé completamente firmada em Deus, quando nós não desenvolvemos um relacionamento de fidelidade com Deus, fidelidade, confiança em Deus. E por que muitas vezes nós não confiamos em Deus como devemos confiar? Se Deus é fiel. Sabe por quê? Porque medimos Deus por nós. O nosso nível de fidelidade para com Deus, nós achamos que Deus faz a mesma coisa com a gente. Sério, não é? É muito sério. Minha mãe falava uma frase, ela falava assim, quem disso usa, cuida. Minha mãe dizia que o homem mais ciumento do mundo é aquele que trai a mulher. Sim, porque como ele é capaz de trair, aí ele cuida para que ela vai me trair. Né? Verdade. Então, nós como não somos fiéis a Deus, como deveria ser, então nós acreditamos na fidelidade de Deus só aqui, no intelecto.
E muitas vezes não deixamos isso descer para o nosso coração. E não depositamos a nossa confiança na totalidade em Deus. Mas Deus está mudando essa história na minha vida e na sua, amém? Eu quero. Amém? Olhe, a descrença, ela ata as mãos de Deus. Mas libera demônios para trabalhar nas nossas vidas. A descrença, ela impede Deus de realizar aquilo que Ele falou. Mas libera demônios para trabalhar na nossa vida. Primeira semana da campanha, vocês se lembram qual foi a palavra que eu trouxe? Que uma das fortalezas que precisa cair na nossa vida, na vida da igreja, é a incredulidade. Para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, de confiança, para nós nos escondermos em Deus, corrermos para Deus. Eu amo uma música que diz assim: correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mais que todos os bens que tu possas me dar. E aí algumas pessoas cantam essa música para os desviados. Verdade. Verdade. É triste, mas é verdade. Porque nós precisamos correr para os braços de Deus diariamente. Amém, queridos? Nós que estamos na casa de Deus, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus, buscando em Deus, precisamos correr para os braços de Deus, confiando em Deus, porque Ele fará todas as coisas. Amém? Só que a cura. Diga para o seu irmão, a cura. A cura, glória a Deus, aleluia. Queridos, o conhecimento de Deus gera confiança. A palavra de Deus em Oséias diz: conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Conheçais mesmo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não posso parar no nível de conhecimento que eu tenho. Amém, queridos? Eu tenho que prosseguir conhecendo Deus dia após dia, porque conforme eu for conhecendo Deus, eu vou desenvolvendo um relacionamento com Deus de confiança, de amor, de fé, de esperança. Aleluia, oh glória. Uhum. Confiança não é um sentimento. Não é eu pegar e me espremer todinho e falar assim: eu confio, e a lágrima cair. Não é um sentimento. Confiança não é um sentimento. Eu decido confiar em Deus. Eu decido desenvolver um relacionamento com Deus. Porque eu quero estar mais perto de Deus. Porque eu amo o Senhor. Porque eu reconheço a obra que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Porque eu reconheço que eu não era nada e Ele me alcançou. Ele pagou um alto preço pela minha vida. E eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer que amor é esse. Eu preciso andar em obediência com Ele. Eu preciso me conformar à palavra dEle. Me conformar àquilo que Ele tem para mim. E sabe o que é isso? Me conformar? A gente fala bastante disso aqui. Ensina bastante. Entrar na forma de Deus. A pastora Cris pregou isso aqui outro dia. Estava lá assistindo. Entrar na forma de Deus, no formato de Deus. Não é no formato da religião. Não é no formato do que a minha família ensinou. Daquilo que eu aprendi. É no formato de Deus. O que eu aprendi até hoje? Se não está escrito nessa palavra, joga fora que é lixo. Se não é o que Deus requer de você e de mim, joga fora que é lixo. Chuta que é macumba. Vai amarrar a minha vida. Então,
nós podemos desenvolver esse relacionamento com Deus através da entrega. Me rendo, Senhor. Eu me entrego ao Senhor. E aí, queridos, a gente vai descobrindo dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia quem é Deus. Os Salmos de Davi, é difícil que ele não declara a confiança que ele tem em Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele conviveu com Deus. Ele teve relacionamento profundo com Deus. Ele teve experiências com Deus. Ele viu Deus quando um urso veio atacar as ovelhas. Ele viu a força sobrenatural que Deus deu a ele para destruir aquele urso. Ele reconheceu que a força era de Deus. Ele viu que quando um leão veio, a mesma coisa aconteceu. Ele viu Deus se interpor, não permitir que ele fosse destruído, não permitir que ele morresse. Ele viu Deus quando um gigante se levantou para afrontar o exército de Deus. E ele disse, eu vou. E destruiu aquele gigante na dependência de Deus, na força de Deus, na confiança que ele tinha em Deus. Ele foi desenvolvendo. É o que nós precisamos fazer. É desenvolver dia após dia um nível de relacionamento que nos leve a confiar em Deus na sua plenitude. Não parcialmente. Aqui eu confio em Deus, mas aqui não. Deus, isso aqui Deus pode fazer, mas isso aqui não. Não é assim. Ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Não existe outro como Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Acabou. Eu acho que eu não vou continuar, mas eu vou dar para você, só para você saber. Salmo 31, 14. Ele diz assim, anote aí você que está anotando. Mas eu confio em Ti, Senhor. Digo, Tu és o meu Deus. Salmo 84, 12. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Se a desconfiança, a descrença, traz medo, traz insegurança, a confiança traz felicidade. A confiança traz alegria. Eu estou vendo tudo o contrário, mas eu alegro meu coração, porque eu sei que Deus é fiel e Ele trabalhará a favor da minha causa. Isaías, no capítulo 12, no verso 2, ele diz assim, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus?